Bom dia, começa agora o Jornal da Hora. Hoje iremos falar sobre videogames e responderemos a pergunta do dia. A primeira reportagem foi feita por Marcos Augusto e responderá a seguinte pergunta: os videogames afetam as pessoas? Será verdade que os jogos eletrônicos afetam as pessoas? Preparei uma reportagem que irá nos explicar um pouco sobre os jogos eletrônicos e se eles afetam as pessoas. Qualquer pessoa que já tenha jogado um videogame além de Pac-Man sabe que alguns jogos são violentos. Alguns até usam a violência como principal característica e argumento de venda. Mas será que esses jogos acabam incentivando a violência nos jogadores? Um dos primeiros jogos a ser motivo de preocupação em massa foi o Death Race, lançado em 1976 nos fliperamas da época. O objetivo era conduzir um carro para atropelar monstros quadriculados. O jogo acabou gerando protestos organizados e inspirou as primeiras leis para controlar jogos eletrônicos. Muitos anos se passaram, mas conforme os videogames foram ganhando gráficos mais realistas, a apreensão foi aumentando outra vez. E não era só violência, alguns jogos retratavam tortura e discriminação racial. Isso foi suficiente para criar uma discussão que dura até hoje, além de dar origem a inúmeras pesquisas científicas. E o que as pesquisas dizem? Muitos estudos já foram feitos para entender qual é a relação entre jogos violentos e o comportamento agressivo dos jogadores. Isso sem falar nas opiniões da imprensa e da população. Às vezes a mídia chama atenção, por exemplo, para o fato de que muitas pessoas que cometem crimes violentos gostam de videogames. Mas, estatisticamente falando, isso é o mesmo que dizer que as pessoas que cometem crimes violentos têm um telefone celular. Porque hoje em dia, mais de 70% da população dos Estados Unidos joga videogame. Não só os criminosos e as pessoas violentas, mas também os escoteiros e os avós bonzinhos. Aliás, um dos estudos verificou que a relação é inversa. A criança ou adolescente que não joga videogame tem mais fatores de risco para desenvolver comportamento agressivo. Antes da invenção da televisão e do cinema, os humanos, principalmente os homens, eram mais violentos. Com a popularização dos videogames, inclusive dos jogos cruéis, os índices de criminalidade juvenil caíram ainda mais. A vasta maioria das pesquisas aponta para a inocência dos videogames em relação à violência. Mas não adianta, muitas pessoas continuam se preocupando com ele. Bom dia! Estou aqui com o pesquisador Agamenon Neto, que irá nos explicar um pouco sobre os jogos online. As pesquisas que eu fiz, cheguei à conclusão de que as pessoas que jogam são menos violentas do que as que não jogam. Grave. Obrigado, Marcos, por sua reportagem que nos esclareceu muito sobre os jogos eletrônicos. Agora vamos responder a pergunta do dia. A orca e o golfinho são parentes? Estou aqui com o pesquisador Fábio Pato, que nos vai tirar uma dúvida. Então, Fábio, a orca e o golfinho são parentes? Sim, eles são da mesma família, da afinidade, são considerados primos. As baleias são da família Baleinidae, e as orcas, apesar de ser chamadas de baleia assassina, nada mais é que um golfinho. Obrigado pela reportagem, Marcos. Encerra aqui nosso Jornal da Hora. Até a próxima edição. Começar a falar. Agora e essa era a verdade. É o book meu pai tá aqui. Não, É subir tu, pô. vai, sai. Mi. Desligado. Sai daí, eu. Começa agora o Jornal da Hora. Não. Começar a falar. Agora e essa era a verdade. Sai daqui, Igor. Vamos lá. Já comecei a gravar. Vou pegar o take aqui, vai? Vai, fica aí. Não, vai. Você já tá lá. Posso falar, não? Não. Você já tá lá. Eu vou começar Chegue assim. perto. Fale Fica aí. alto. Fica aí mesmo. Aí mesmo. Que aí, ó. Quando ele for falar, eu vou... Não aperta a mão, não. Não. Pleno na Avenida Feia. É, tá rolando. Rolou, ó. Ele joga muito. Vai. Alto, galado! Alô, galera. Fiz uma pesquisa e cheguei aqui. Galera! Gravar de novo do que cortar.
Porque senão quinta-feira não vai estar pronto. Tá, sai, Marcos. Sai eu. Sai. Eu já Você. Decora essa fala?